Olá, tudo bem com você? Espero que sim. E nesse vídeo vou falar sobre esse meme aqui, sobre Fibonacci e uma sopa. Então, especial de hoje, sopa de Fibonacci. Aí tem aqui f de n igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. Ingredientes. Eu não sei a língua que está escrito aqui, deve ser espanhol, né? Não sei bem espanhol, mas imagino que esteja aqui. Ingredientes: sopa de ontem e sopa de anteontem. Se eu estiver falando algo errado, por favor, me corrija. Então, mas vamos ver aqui por que isso, o que são esses números aqui, sequência de Fibonacci, o que é isso? Beleza. Sequência de Fibonacci é uma sequência definida assim, ó. F de n mais 2 é igual a f de n mais 1 mais f de n. Que o n ali, a princípio, é um número natural. São dadas as seguintes condições iniciais. F de 1 igual a 1, que é também igual ao segundo termo. Então ela começa assim. 1. Aí depois o próximo termo vai ser a soma dos dois anteriores. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5 dá 8. 8. 9, 10, 11, 12, 13, né? E assim vai. Então, um termo é igual sempre à soma dos anteriores. Por isso que nessa brincadeira aqui, nessa imagem, está escrito ingredientes, sopa de ontem e sopa de anteontem. Então, como se estivesse reaproveitando a sopa. Será que é um meme bom esse? Não sei, mas eu decidi separar para falar com você. Pelo menos é bom porque fala um pouco dessa sequência de Fibonacci, que é uma sequência que eu gosto muito. E a gente não precisa usar essa fórmula aqui, que é a fórmula recorrente, para achar os termos. Dá para encontrar uma coisa chamada fórmula fechada para a sequência de Fibonacci. A teoria é mais ou menos de ser entendida, precisa de algumas coisas. Tem alguns métodos que eu prefiro para fazer, tá? Eu vou mostrar para você o método que eu gosto de usar para resolver essas recorrências. Eu gosto de usar umas coisas chamadas operadores. Toca um pouquinho de álgebra linear e um pouquinho de teoria dos números também, e álgebra também. Beleza. Eu defino uma coisa, um operador assim, é n, ou é m, que é aplicado numa função f, devolve pra gente o f de n mais n. Tá? Então essa recorrência aqui de cima, ela pode ser escrita assim. É 2 de f de n, porque fica f de n mais 2, como está ali em cima. Deixa eu botar o f maiúsculo. Igual o E de f de n é como se tivesse 1 aqui em cima, tá? A gente, quando não tem um número, a gente considera que é 1. Então E de f de n é igual a f de n mais 1, mais o E0 de f de n. O E0 de f de n também considera um símbolo i. Tá? Aí a gente pode passar tudo para o mesmo lado. Para mostrar que esses operadores aqui têm propriedades boas. A gente pode fazer algo assim, tipo colocando em evidência eles, né? Já que aparece Fn em todos. Tá. A gente pode buscar também fatorar esse operador aqui. Aqui tem algo de grau 2. Dá para mostrar isso aqui mostrando que eles se comportam bem como polinômios.
fazendo isomorfismo, alguma coisa assim. Tá. Dá pra mostrar também que quando esse R1 e esse R2 são diferentes, aqui tem uma coisa que a gente chama de kernel, que é o núcleo. É os operadores, é os valores, as funções em que eles são aplicados da zero. A gente sabe que nesse caso o f de n vai ser a soma dos núcleos. E quais são os núcleos desses termos aqui? E-R1 e E-R2. São as funções que eles cancelam. Então o E-R1 ele cancela uma função da forma constante vezes R1 elevado a n. Por quê? Porque o E aplicado nisso aqui fica C R1 elevado a n mais 1. E o R1 vezes isso aqui, com sinal negativo, né? Também fica C1 R1 elevado a n mais 1. Então dá zero. A gente pode ver isso também como uma progressão geométrica, tá? Uma sequência geométrica. Então f de n vai ser igual a R1 elevado a n mais uma constante 2 R2 elevado a n. Então a sequência de Fibonacci vai ter uma fórmula fechada dessa maneira aqui. Essas constantes C1 e C2 nós podemos descobrir usando as condições iniciais e o que mais? A recorrência. Tá. Então é o seguinte, o Fn é dessa forma. Vamos aplicar o E menos R1 nessa coisa aqui. Ele cancela esse primeiro termo e o segundo não. Tá? Então E menos R1 f de n é igual a C2 quando aplica o E fica R2 porque fica R2 elevado a n mais 1 menos R1 C2 R2 elevado a n. Então, colocando em evidência aqui o C2, fica R2 menos R1 vezes R2 elevado a n. Tá bem. Mas isso aqui também é f de n mais 1 menos R1. O F aqui é maiúsculo. Menos R1 f de n. Então ele vai ser igual a esse termo aqui. Vamos voltar lá para a sequência de Fibonacci. A gente pode tentar perguntar também qual seria o termo de ordem 0. O termo de ordem 1 é 1, o termo de ordem 2 também é 1, etc. O termo de ordem 0, a soma dele com 1, o primeiro termo tem que dar 1. Então o termo de ordem 0 dá 0, tá? O 0º termo de Fibonacci. Agora então nessa identidade aqui, eu vou tomar n igual a 0. N igual a 0 vai ficar f de 1, que é igual a 1. Vai ser igual a C2 vezes R2 menos R1. R2 elevado a 0 dá 1. Tá? Então a gente descobriu aqui que a constante 2 ela vai ser 1 dividido por R2 menos R1. Subtração das raízes. Beleza. Então, vamos ver outra coisa agora. Se eu aplico E menos R2 em vez do E menos R1 no termo. Vamos aplicar e ver o que dá. E menos... Era qual mesmo que tinha aplicado? E menos R1. Vou aplicar E menos R2 agora. Aplicando E menos R2 vai cancelar o termo R2 elevado a n. Esse segundo termo aqui cancela, fica só o primeiro. Vai ficar C1
R2 vezes R1 elevado a N. Ou melhor, desculpa, eu errei a conta aqui. O primeiro é o E, né? O E só adiciona 1 no expoente. R1 elevado a N mais 1 menos R2 vezes C1 vezes R1 elevado a N. Tá bom? Aqui eu vou colocar o C1 em evidência. De tudo. R1 elevado a N mais 1 vai aparecer o R1. E R2 aqui. Vai ficar em evidência também o R1 elevado a N. Tá, então isso é F de N mais 1 menos R2 F de N. Beleza, agora a gente toma N igual a 0 novamente. Vai ficar F de 1, que é igual a 1, é igual a C1 vezes R1 menos R2. Então dá 1 dividido por C1. Ou melhor, C1 que eu quero descobrir, né? 1 dividido por R1 menos R2 é igual a C1. E o C2 é o contrário. 1 dividido por R2 menos R1. Então a gente sabe que a fórmula da sequência de Fibonacci vai ser assim. F de N é igual a C1 vezes R1 elevado a N mais C2 vezes R2 elevado a N. C1 é 1 dividido por R1 menos R2. O C2 é igual a menos C1. Né? Só trocou a ordem no denominador aqui. Então vai ficar R1 elevado a N menos R2 elevado a N. Tá? Agora vamos ver quais são esses R1 e R2 aqui. Eles são as soluções da equação x² menos x menos 1 igual a 0. Pela fatoração. x² menos x menos 1 igual a 0. Vamos lá descobrir aplicando a fórmula. O A aqui igual a 1. O B menos 1. C igual a menos 1. O delta dessa equação é B2, 1. Menos 4 vezes A vezes C. Então 1 mais 4 igual a 5. As raízes então são x igual a menos b, 1, mais ou menos raiz de delta, raiz de 5, sobre 2a, então 2. Então vou chamar R1 de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Vou chamar R2 de 1 menos raiz de 5 sobre 2. Tá. Vamos ver quanto dá R1 menos R2. R1 menos R2 vai ser 1 mais raiz de 5 menos 1 mais raiz de 5. Tudo isso sobre 2. Corta aqui 1 com menos 1. Raiz de 5 mais raiz de 5 dá 2 raiz de 5. 2 raiz de 5 dividido por 2 dá raiz de 5. Tá. Então como é que é a fórmula dos números de Fibonacci? F de N é igual a 1 sobre R1 menos R2 é raiz de 5. Raiz de 5 vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado ao quadrado menos tudo aqui ao quadrado, tá? Menos raiz de 5 sobre 2 elevado ao quadrado. Então uma formulazinha grande, né? Mais ou menos grande. O que é incrível é que isso aqui sempre vai dar um número inteiro. Tá? Mesmo tendo raízes de 5 aqui e aqui. Os termos acabam se cancelando quando a gente faz as contas.
quadrado, porque eu botei o quadrado, é elevado a n. Tá. Vamos ver, por exemplo, f de 0 igual a 0 é fácil, né? Porque dá 1 menos 1. O f de 1 tem que dar 1, vamos ver. F1 vai ser 1 sobre raiz de 5, vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2, menos 1, mais raiz de 5, tudo sobre 2. 1 corta com menos 1, raiz de 5 mais raiz de 5 fica 2 raiz de 5, dividido por 2, depois dividido por raiz de 5, então dá 1 mesmo. Ao quadrado já começa a ficar chato, porque a gente tem que expandir isso aqui e tal. Mas dá certo também, tá? Se satisfaz a recorrência e satisfaz as condições iniciais, então vai dar todos os termos da sequência. Então essa aqui é uma fórmula chamada fórmula de Binet. Acho que é assim que se escreve, Binet. E ela dá o enésimo termo de Fibonacci sem precisar passar pelos anteriores. É uma fórmula fechada. Então, eu quis falar sobre esse meme aqui porque eu aproveitei e falei sobre a fórmula fechada, que eu gosto bastante. E tem esse método aqui para deduzir e tal, que eu acho tranquilinho. Então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, fica convidado a clicar no botão gostei, se inscrever, compartilhar e tudo mais, ok? Qualquer coisa aí, qualquer dúvida sobre Fibonacci, pode me perguntar. Então, um grande abraço e até a próxima.